Boa noite, pessoal, tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre o comportamento do consumidor. E nosso grupo está composto por 4 componentes. Sou eu, Rafael Ferreira, Luiz Fernando, Fabrício Rangel, Fábio Bento Rodrigues. Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o comportamento do consumidor, decisões e escolha. Vamos entender como os consumidores tomam decisões, ponderando preferências, orçamento e a utilidade dos produtos. O comportamento do consumidor refere-se à escolha que o indivíduo faz ao consumir bens e serviços, levando em conta suas preferências, limitações orçamentárias e as características dos produtos. Vamos falar nesse slide sobre as preferências do consumidor. O que importa? O que importa? Valor subjetivo. O que é o valor subjetivo? As preferências refletem o valor que cada indivíduo atribui a diferentes bens e serviços. Exemplo: um quadro. Para um colecionador, um quadro ele pode ter muito valor, enquanto para uma outra pessoa que não é colecionadora, pode ser só um quadro comum. Então, o que importa para um de valor, não importa para outro nessa condição. A prioridade pessoais, O que o consumidor considera importante influencia suas escolhas, moldando suas preferências. Exemplo: pessoas que preferem dar prioridade à carreira e outras pessoas que preferem dar a prioridade à família em primeiro lugar. Meu exemplo, eu daria prioridade à família, mas não deixando das partes secundárias, como o trabalho, o estudo, essas partes que a gente não poderia deixar de dar preferência também, mas a família para um e carreira outro. Influências exógenas. O que significa essa influência exógena? São fatores externos, como tendências da moda, podem influenciar as preferências dos consumidores. Influências exógenas significa a mesma coisa que influência externa. Como que? O que pode impactar nisso? Nessas decisões? A economia, a cultura, a política pública, tecnologia e ambiente natural. Como? A economia, com as mudanças das inflações, guerras também, isso pode ocorrer também na mudança da economia. A cultura também, ela impacta também nessa parte. Políticas públicas, regulamentações, leis, isso tudo também pode impactar. A tecnologia, o avanço tecnológico, estamos em uma constante evolução, então tudo que chega novo a gente tem que brigar por isso, trabalhar, estudar para conseguir entender, e também isso influencia. E o ambiente natural, a parte de catástrofe, furacão, alguma coisa, isso tudo também pode impactar nessa parte da influência. Também vamos falar sobre a curva de diferença. O que é isso? A curva de diferença representa graficamente as combinações de bens que proporcionam o mesmo nível de satisfação. Nós vamos apresentar para vocês agora um videozinho de 1 minutinho que vai falar sobre esse gráfico. E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar das curvas de indiferença, as curvas de nível da função de utilidade. Uma curva de indiferença possui todos os pares de consumo que representam o mesmo nível de utilidade para o consumidor. Por exemplo, Bruno está indiferente entre comer 5 bananas e 2 laranjas ou comer 1 banana e 10 laranjas. Isso é, essas duas possibilidades de consumo deixam o rapaz com o mesmo nível de felicidade, com a mesma utilidade. Esses dois pontos de consumo, e todos que geram a mesma satisfação para o Bruno, devem, portanto, estar na mesma curva de indiferença. Simples, né? Temos muitas possibilidades de consumo, logo, temos também muitas curvas de indiferença, para ser mais preciso, infinitas. Lembre que, pela hipótese de não saciedade, quanto maior for o consumo, mais feliz está o consumidor, certo? Curvas de indiferença mais para a direita representam maiores consumos, então maiores utilidades. Até mais, pessoal!
agora com vocês, o Fábio vai dar continuidade. Boa noite. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre curva de indiferença e mapeamento de satisfação. Combinações equivalentes. Ponto na mesma curva representa combinações de bens que oferecem o mesmo nível de utilidade. Então, trata-se da curva da indiferença que foi apresentada no vídeo. Pontos presentes na mesma curva representam pares, né, de produtos, né, de mercadoria que, teoricamente, né, causam uma boa satisfação do consumidor. Aqui, por exemplo, essa linha de alimentação, 20 itens de alimento com 40 itens de vestuário, causaria uma mesma nível de satisfação se o consumidor estivesse consumindo 40 itens de alimento e aproximadamente 15 itens de vestuário. Dando sequência, pente de diferença ou mapa de indiferença, que foi apresentado também no vídeo, né? Aqui eu estou mostrando 3 curvas, né, de diferença, curva 1, 2 e 3. E como foi falado, quanto mais à direita e acima no gráfico, mais satisfação eu traria ao consumidor se eu tivesse que optar por diferente tipo de pares de itens dentro daquela curva específica. A curva 3 causa uma satisfação maior em relação às curvas 2 e o 1. Inclinação negativa. A inclinação da curva de diferença indica a taxa marginal de substituição, ou seja, quanto de um bem o consumidor está disposto a abrir mão para obter mais do outro. No nosso gráfico aqui dá para visualizar com mais clareza. Se eu tenho 50 itens de vestuário e eu posso consumir nesse par 15 itens de alimentos, eu posso ter uma inclinação da curva e fazer um aumento uma mudança, né, com quantidade de alimentos que eu quero consumir, se eu reduzir a quantidade de itens no eixo dos vestuários. Ou seja, se eu migrar de 50 para 40 itens, eu posso proporcionar ao consumidor um aumento do número de alimentos, com mais ou menos 20 itens, né? Então ele sairia de 10 para 20 itens de alimento. Então essa inclinação negativa, porque você vê que ela converge para tendendo a zerar no eixo da vertical aqui. Questão orçamentária. Venda limitada, preço dos bens, restrição orçamentária. O orçamento representa a renda responsável a renda disponível para o consumo, ao consumidor alocar em bens e serviços. Preços dos bens. Os preços dos bens influenciam a quantidade que o consumidor pode adquirir com o seu orçamento. Questão orçamentária. A linha que delimita as combinações possíveis de bens que o consumidor pode comprar considerando o seu orçamento. A redução orçamentária do nível de consumo está intrinsecamente relacionada, né? Se você tem uma renda que permite consumir gêneros ou produtos, mercadorias mais sofisticados, né? Você pode perfeitamente assumir esses gastos. Mas a partir do momento que você não tem essa renda disponível no capital para financiar, né, esse consumo, teoricamente, né, o consumidor deveria buscar uma cesta de produtos que estivesse mais adequada ao seu orçamento.
Beleza, pessoal. Então, continuando aí, falando sobre a utilidade, medindo a satisfação, né? Temos então a utilidade total, que refere-se à satisfação total que o consumidor obtém ao consumir uma certa quantidade de bens ou serviços, né? Temos aí também a utilidade marginal, que é a satisfação adicional que o consumidor obtém ao consumir, né, uma unidade extra de um bem e serviço. Né? E o último princípio de utilidade decrescente, né, que é esse princípio afirma que, à medida que um consumidor consome mais de um determinado bem, a satisfação adicional recebida a cada unidade adicional consumida tende a diminuir. E agora mostrando as escolhas do consumidor, maximizando a utilidade. Objetivo: maximizar a utilidade total, dada a restrição orçamentária, né? A questão de orçamento vai depender do que o consumidor tem de orçamento para investir, né? Ponto ótimo: a combinação de bens que proporciona um maior nível de satisfação considerando o orçamento. E o equilíbrio, que é a taxa marginal de substituição, é igual à razão entre os preços dos bens. Beleza. Continuando. Influência no comportamento do consumidor. Todos esses 4 itens geram essa influência. Seria a renda. A renda disponível impacta as escolhas de consumo, limitando as opções. Preços. Os preços dos bens e serviços afetam a demanda, influenciando as escolhas. Marketing. As estratégias de marketing podem influenciar as preferências e o comportamento do consumidor. E tendências. As tendências sociais e culturais influenciam as escolhas, moldando o consumidor. Aplicações práticas do comportamento do consumidor. Marketing e publicidade. Compreender as preferências dos consumidores de suas decisões de comprar. O que seria isso? As empresas em si, elas têm como finalidade gerar no marketing, na publicidade, o que atenderá a demanda para os clientes, gerando até então, mostrando a tecnologia e a finalidade, gerando a possibilidade do cliente adquirir ou não esse determinado produto e ajudando até então a gerar um nível de possibilidade ou não de comprar o produto. Política econômica. Analisar o impacto de políticas fiscais e monetárias do consumidor. O que seria isso? Política econômica seria fazer uma análise se aquele consumidor ele tem a possibilidade ou não de adquirir serviços e bens. Isso não comprometendo a possibilidade do cliente, uma vez adquirindo certos bens e serviços, não comprometendo os bens essenciais, a compra de itens essenciais para a sobrevivência desse consumidor. Análise de mercado. Prever a demanda por produtos e serviços, identificando as preferências do consumidor. Então, essa análise de mercado, todas as empresas realizam esse processo, porque eles querem vender, eles querem produzir bens e oferecer serviços. Então, ele vai analisar em um determinado ambiente, ou cidade, ou bairro, ou algo parecido, a tendência que o consumidor vai proporcionar, vai buscar e adquirir certos serviços e bens. Nesse slide estão as referências que nós fizemos a pesquisa e quem quiser depois consultar, está disponível. E agora gostaríamos de fazer um agradecimento à
nossa professora Simone e os nossos colegas de turma. Gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão a todos vocês pela atenção e apoio durante a apresentação do nosso trabalho. Agradecemos pelas contribuições e perguntas que enriqueceram nossa discussão. É gratificante compartilhar ideias e aprender juntos. Espero que possamos continuar essa troca de conhecimento no futuro. Obrigado a todos. E aqui seguem os nossos contatos para possíveis palestras ou apresentação do nosso trabalho. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Obrigado, professora. E obrigado aos seus colegas por apresentarem muito bem os temas que foram abordados aqui durante esse trabalho. Uma boa noite a todos e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado.